Pessoal, não sei se ficou ruim o vídeo aí, o áudio para todo mundo, para alguém, tá? Mas de novo aqui, a gente conseguiu visualizar e participar dessa premiação do prêmio da professora Ana Maria Tranquitelli, que traz para a gente todos os campos de ação que a gente tem enquanto enfermeiro, né? E quão importantes eles são. Vamos aqui iniciar, então, a nossa mesa redonda, né? Tendo em vista as diversas dinâmicas que o enfermeiro tem, né? Então, a nossa mesa redonda hoje, ela traz inteligências artificiais e a saúde do futuro. Vamos contar, então, com a participação do professor Américo Pelicione, que todos conhecem, né? Acho que dispensa apresentações nesse momento. Depois você faça, professora, a sua apresentação. E com a professora doutora Thalita Rocha Marandola, que é uma enfermeira, né? Seja muito bem-vinda. Ela vai fazer a sua apresentação também, né, em momento oportuno, tá bom? Podemos começar, professor Américo? Podemos sim. Você precisa de ajuda aí para colocar o vídeo? Não, Vídeo não, apresentação. Então tá tranquilo. bom. Vamos inicialmente começar com o professor Américo. Professor, a gente pensou assim, em torno de 1 hora, se você precisar usar, tá bom? E aí no final a gente vai colocando as perguntas, tá bom? Tá joia. Nada, sejam bem-vindos. Eu tô com um problema que eu tô acompanhando o chat e tô vendo, já tô me emocionando aqui. Daqui a pouco eu não consigo fazer palestra. Então vai Beijo lá. para vocês todos, queridos. Bom, primeira coisa eu queria agradecer, né, professor Sérgio, que é o coordenador do nosso curso, professora Miriam, professora Juliana, professora Maria Carla e outros membros, né, os demais membros da nossa comissão da Semana da Enfermagem. Agradecer os nossos colegas, outros professores que estão participando aqui hoje e vocês, né, meus alunos. É com muita satisfação que eu agradeço esse convite para participar dessa semana e ainda compartilhar, né, contribuir para esse momento de aprendizagem durante essa semana com um tema que eu adoro, né, que é a inteligência artificial. Eu vou... Peraí, deixa eu aqui... Deixa eu compartilhar minha tela. Peraí, que tá aqui, ok. É só amor, professor Américo, que tem nesse chat. Eu tô vendo, então, tô falando. Eu não vou nem ler o chat, senão eu não dou aula aqui, eu não dou seminário. Compartilhar, vamos ver se agora vai. Agora foi. Então vai lá. Ok. Deixa eu ir para cá. Então tá bom, pessoal. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre inteligência artificial e saúde no futuro. Na verdade, eu vou falar um pouquinho de saúde no futuro e inteligência artificial, mas eu vou também me focar com o presente. E eu vou trazer algumas experiências, algumas coisas interessantes que eu acho que pode ajudar vocês no futuro e também no presente. Porque inteligência hoje é o assunto que mais está bombando, né? Então tem várias ferramentas, tem um monte de coisa e não tem porquê deixar para o futuro, para você aproveitar o que ela pode proporcionar. E quando chegar o futuro, que vão ter outras ferramentas, eu espero que vocês já estejam dominando algumas das de hoje, né? Porque a gente não pode correr atrás, a gente tem que acompanhar toda essa evolução, todas essas ferramentas que têm surgido por aí, na medida do possível. É claro que não dá para acompanhar tudo, porque por dia, gente, surgem dezenas, para não dizer centenas de ferramentas de inteligência artificial no mundo. Não dá para acompanhar tudo, mas dá para a gente tentar correr atrás do prejuízo, mas um pouquinho mais perto, né? Para não ficar muito para trás. Então eu vou tentar mostrar algumas coisas para vocês que eu acho que vai ser de uso agora, hoje, né? E algumas coisas que vão ajudar vocês também no futuro. Então, quem não me conhece, eu sou Américo. Para quem me conhece, eu também sou Américo, não muda nada. E eu sou farmacêutico bioquímico, né? Tem gente que acha que eu sou enfermeiro. Por quê? Porque eu me dedico quase que 100%, né? Não vou dizer 100% porque eu dou aula para outros cursos, mas
quase a minha maior grade horária é com a enfermagem, né? E já há muito tempo, eu estou na faculdade há 21 anos, é bastante tempo. E aí, então tem gente que acha que eu sou enfermeiro. E eu sou quase, estou quase chegando lá. Vai. Qualquer dia eu vou pedir para o Sérgio me mandar o meu diploma para casa. De qualquer forma, eu sou farmacêutico bioquímico, sou mestre em saúde pública. E eu dou um monte de aula, como vocês sabem, né? Algumas eu dou para enfermagem, outras eu não dou para enfermagem, mas dou para outros cursos. Mas eu continuo dando muitas aulas para vocês, microimunoparasito, né? Agressão e defesa, a interação clínico-patológica, né? Que é patologia. Eu continuo dando para enfermagem e eventualmente eu dou uma outra, né? Ou uma outra disciplina para vocês, mas dou também para outras. Às vezes eu dou um pouquinho do meu tempo para outros cursos. Vamos lá. Bom, eu comecei a procurar coisas que a gente já faz, né? Usando inteligência artificial na área de saúde. Na verdade, a gente já usa inteligência artificial há muito tempo, tá, gente? O que ficou famoso agora é essas inteligências artificiais com capacidade generativa, tá? Como o ChatGPT, por exemplo, e os outros, né, que surgiram a partir daí. Mas a gente já usa inteligência artificial há muito tempo. O algoritmo de rede social é inteligência artificial pura, né? Mesmo em banco a gente usa inteligência artificial já há décadas. Mas tudo bem. Então, a partir dessas ferramentas generativas, né? E não só as generativas, mas outras ferramentas que têm se popularizado, e muito disso aconteceu também porque a capacidade de processamento dos computadores melhorou bastante. Então, mesmo que a gente já tivesse uma tecnologia há algumas décadas, muitas vezes o limitante era computador. E hoje a gente tem computadores extremamente poderosos e aí a gente hoje consegue rodar algumas coisas que no passado não era tão fácil. Então, tem sim tecnologias novas, mas tem também tecnologias antigas que hoje a gente consegue usar porque os computadores melhoraram, né? Na verdade, até um celular hoje tem uma capacidade de processamento muito maior do que computadores de 20 anos atrás, 10 anos atrás até. Mas eu achei algumas coisas que a gente já tem feito na saúde com inteligência artificial e que cada dia tem surgido coisas novas, né? Então, por exemplo, o diagnóstico está sendo usado bastante inteligência artificial para fazer diagnóstico, para tratamento baseado em individualização, né, de características, né, pegar dados individuais e tentar adequar o melhor tratamento para aquela pessoa. Também tem sido usado para diminuir nossa carga, né, de trabalho, a carga administrativa dos profissionais. Pessoal, vocês estavam me escutando, não, né? Deu uma pausa, professor. Tá. Agora vocês estão me escutando? Agora sim. Tá. Vocês escutaram até que ponto? Vocês me ouvem? Eu estou escutando um chiado. Vocês estão me escutando? Agora sim, voltou. Tá. Diagnóstico, tudo bem. Então, assim, a gente tem usado, né, a inteligência artificial com bastante competência e cada vez mais para diagnóstico, para tratamento, né, para tentar adequar o melhor tratamento para os pacientes, para reduzir carga administrativa. Tudo que eu estou falando tudo não, mas quase tudo que eu estou falando também serve para educação. Nós, professores, também temos diminuído um pouco da nossa carga administrativa e de algumas coisas que a gente tem que fazer e que demandam muito tempo, usando a inteligência artificial. A descoberta de novas terapias, novos medicamentos, né? A gente também tem usado inteligência artificial. E também um outro uso é com chatbots, assistentes virtuais, para orientação de paciente, até mesmo para triagem, para algumas, né? Ou seja, usar ele como se fosse como chama aquela? Aqui na Magalu, em várias dessas lojas, né? Tem aqueles assistentes virtuais que vão te dar algum suporte nas lojas e coisa e tal, mas você tem isso aplicado à saúde também, né? Então, esses chatbots, eles têm sido cada vez mais
usados e de uma forma mais inteligente do que no passado. Porque no passado você tinha algumas respostas, né, pré-gravadas, e aí a tua pergunta ele tentava encaixar numa daquelas, e às vezes não funcionava. Eu não estou falando que está perfeito, eu só estou falando que tem melhorado, né? Os chatbots eles têm conseguido conversar com a gente de uma forma melhor a nossa demanda e dar uma resposta um pouco mais adequada. É claro que está no começo, é bem provável que isso no futuro seja melhor, a ponto até de um paciente poder, de uma forma bem mais simples, às vezes entrar num site, sei lá, de uma operadora, de um hospital, do que for, conversar um pouco com o chatbot e, de repente, ter o melhor, né, a melhor condução, né, se é para ele procurar uma consulta, ou se ele vai ter orientações para se virar sozinho em casa, porque nem tudo a gente precisa ir até o equipamento de saúde, né? Então, de qualquer forma, isso é uma outra coisa que a gente já está usando e que talvez melhore muito. Gente, eu estou vendo aqui que de vez em quando o meu microfone ele está desligando sozinho. Como ninguém falou nada, então, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se alguém que está desligando ele, ou se ele está simplesmente apagando sozinho. Eu acho que é possível. Assim, quando eu olho, de repente eu vejo que o microfone está desligado. Bom, de qualquer forma, assim, eu vou tentar ficar de olho aí, mas se for alguém que está tentando, né, conversar alguma coisa e sem querer tá apertando no microfone, cuidado, tá? Tá bom. Ah, beleza, coisa de 10 segundos, ótimo, então vocês não perderam muita coisa. Então vamos lá. Desligou agora, professor. Olha, de novo, gente, não sou eu que estou desligando. Bom, vamos tentar indo assim. Aqui eu encontrei até um artigo que mostrava que fizeram um estudo e colocaram uma inteligência artificial para fazer diagnóstico. Então, eles deram algumas características ali, o sisteminha ali, o chatzinho ali de inteligência artificial tinha que tentar fazer o melhor diagnóstico possível, dado que ele tinha algumas características que era dado. E ele comparou isso com médicos, né, em carne e osso. E em certos casos, o ChatGPT ele conseguiu fazer um diagnóstico melhor do que os médicos, né? Ele conseguiu acertar um pouco melhor do que os médicos numa primeira tentativa, né? Claro que quando você vai alimentando, né, tanto o médico quanto a base de dados do chat, vai chegando mais perto do diagnóstico correto. Mas o fato é, hoje, em algumas situações, né, o ChatGPT, por exemplo, consegue fazer um diagnóstico melhor do que médicos, né? Isso foi o que esse estudo aí demonstrou, tá? Então, para vocês verem como isso já é uma realidade e no futuro pode ser maior ainda. Então, como eu falei para vocês, a gente já aplica IA em radiologia, patologia, descobrir novos medicamentos e até em epidemiologia. Eu trouxe alguns exemplos bem rápidos, mas eu não quero perder muito do nosso tempo para mostrar isso, né? Eu quero falar a aplicação prática disso que é melhor. Mas, de qualquer forma, na radiologia, né, você tem alguns sistemas que eles conseguem verificar imagens, exame por imagem, tanto raio-x como ressonância magnética, tomografia computadorizada, e o robô, o computador, ele consegue diagnosticar, encontrar, né, alterações na imagem melhor, em alguns casos, do que os radiologistas, né, do que os especialistas. Não que isso vá tirar a necessidade do especialista, porque depois o especialista tem que olhar e ver se aquilo que o sistema, o computador encontrou, é real ou não, ou às vezes ele deu uma alucinada ali, mas o fato é, numa primeira, né, o radiologista ele vai olhar, ele vai coisar, mas num primeiro momento, para fazer uma seleção prévia, isso é muito interessante, isso está sendo usado. Na parte de patologia, a mesma coisa. Você hoje tem já algumas inteligências artificiais que eles conseguem ver lâminas e detectar alterações na lâmina e até dizer com uma certa precisão tumores ou algumas outras doenças que causem alterações, né,
nas lâminas, né? Ou seja, histológicas, citológicas. De novo, não é que isso vai, né, vai deixar de ser necessário o humano ali, mas por um primeiro momento e para encontrar detalhes que às vezes o humano não encontra com facilidade, ou seja, é mais para tornar mais rápido esse processo, né? E aí também às vezes até mais correto. Descobrir novos medicamentos, já tem algumas empresas dedicadas a isso, a tentar achar melhores medicamentos, novas moléculas. E na área de epidemiologia, durante agora a Covid, já houve algumas tentativas, né, alguns sistemas tentando buscar entender melhor, né, o mecanismo de transmissão, como é que a doença está se disseminando pelo mundo, né, de acordo com as novas variantes, e dar uma olhada onde ela vai, e até prever como ela vai se comportar em outras regiões do mundo. Então, na área de epidemiologia também já está sendo usado, e no futuro é bem possível que a gente vai usar isso muito mais, né? No futuro, a gente acha que vai ter cada vez mais tratamentos personalizados com base em dados genéticos e outros dados, né, epidemiológicos, sociodemográficos das pessoas. Assim, a gente vai conseguir fazer diagnósticos e até mesmo prognósticos, né, melhores do que a gente tem hoje, porque o computador ele consegue analisar muitos dados ao mesmo tempo, coisa que a gente não consegue. Cirurgias robóticas, que já são realidade, mas no futuro vai ter a mãozinha da inteligência artificial para transformar aquilo numa coisa muito mais segura, né, e com sucesso maior. Monitoramento contínuo, né, de pessoas, de pacientes, desde usando dispositivos vestíveis, sensores inteligentes, tudo isso para monitorar a saúde e alterações, né, em parâmetros importantes do paciente. E ainda a telemedicina avançada, que já deu um pulo enorme com a pandemia, mas no futuro é bem provável que a gente vai usar cada vez mais isso. E um outro uso que eu acho importante, e esse eu quero me dedicar um pouco mais, é na educação. Educação de profissionais de saúde. Na verdade, educação em todas as áreas, né? Mas na área de saúde, você tem desde simulações baseadas em inteligência artificial, você tem hoje, né, até para produzir uma aula você pode usar a inteligência artificial, que vai te ajudar muito, e vocês, para estudar, também podem se beneficiar muito da inteligência artificial, por exemplo, na busca de informação de qualidade, né? Quando você está falando, por exemplo, saúde baseada em evidência, a gente tem que procurar a melhor informação disponível para poder tomar nossas decisões, né? E hoje a inteligência artificial, ela transforma esse processo, que é muito cansativo, muito difícil, muito complicado, numa coisa muito mais simples do que era no passado. E é isto que eu quero mostrar um pouquinho para vocês. Algumas ferramentas que eu já uso hoje, né? E que talvez ajude vocês daqui para frente, né? No estudo, né? Não só até vocês se formarem, mas acompanhem vocês o resto da vida. É claro que vai ter novas ferramentas, mas que vão ser evoluções dessas que já tem hoje. Então, nada melhor do que vocês já começarem desde já a se apoderar dessas ferramentas, tentar utilizar da melhor forma possível. Quem tiver aí no 7º, 8º semestre, por exemplo, o que eu vou mostrar hoje vai ajudar muito a vida de vocês no TCC. Tá? Quem tiver nos outros semestres também vai ajudar no dia a dia para a produção desde seminários, trabalhos e até no TCC, que vai ser daqui a alguns anos, né? Então, espero que vocês aproveitem um pouco dessas ferramentas que eu vou mostrar para vocês. Uma das ferramentas que eu acho que é imprescindível vocês conhecerem, e eu coloquei aí o link e o QR Code, quem quiser seguir, ela é meio chatinha porque você tem que se cadastrar e coisa e tal, talvez vocês não consigam fazer isso em tempo real, junto comigo. Mas quem quiser tentar, já vai fazendo isso aí e tenta usar isso, tenta usar essas ferramentas, esses recursos que eu vou mostrar para vocês, para estudar aí para
para A2, né? A A2 está aí menos de um mês, daqui a pouco já está aí. Já usa isso para estudar, usa isso para o teu TCC, usa isso para algum seminário, alguma coisa que vocês têm que fazer. Então, o que é esse SciSpace, né? SciSpace, você tem que entrar nesse link aí, o typeset.io, e ele é um assistente que ajuda a procurar, mas não só procurar, ler, entender, utilizar artigo científico. Então ele é baseado, ele é feito para isso. Ele é a busca de informação de qualidade, leitura e compreensão de artigo científico. Então ele tem um monte de recurso. Eu vou mostrar para vocês alguns deles, mas, por exemplo, identificar uma limitação de um estudo. A gente acha que todo estudo é importante, coisa e tal. Sim, todo estudo é importante, talvez. Mas alguns têm limitações. Às vezes você não deveria dar o mesmo valor para dois estudos que um é conflitante com o outro. Por exemplo, um tem uma informação e o outro contradiz a mesma informação. Aí você vai falar, qual deles eu vou aceitar como melhor, né? Tem uma hierarquia, né, que a gente, né, uma pirâmide de Haynes que mostra a hierarquia dos estudos, mas uma outra também é a qualidade do estudo. Tem estudo que é porcaria, sinto muito, mas tem estudo que é feito com um tamanho amostral baixo, ou seja, o cara estudou 12 pacientes, aí o outro estudou 40 mil pacientes. Meu, só por aí você já vê qual que desses eu deveria dar um pouquinho mais de valor, se eles têm informações conflitantes, né? Mas não é só isso, tem outras limitações. Às vezes o processo amostral, não só o número, se foi randomizado, se não foi randomizado, se o estudo foi cego, não foi cego, se ele foi multi-institucional, se ele foi só de uma região, de um lugar, de uma instituição. Ou seja, tem um monte de limitações, às vezes, no estudo, e que às vezes a gente encontrar essas limitações, principalmente se você não tem um treinamento, é complicado, e o SciSpace te ajuda a ver isso. Depois eu vou mostrar para vocês. Descrever o processo amostral, material e método, destacar as conclusões do estudo, resumir ou reescrever o artigo ou parte dele, pedir explicação sobre um determinado trecho, sobre uma informação, um gráfico, uma tabela, uma equação. Gente, isso é fenomenal. Você está com dúvida de um gráfico. Esse aplicativo ele ajuda você a entender o que o gráfico está mostrando, quais são as variáveis ali. Eu vou mostrar para vocês. Buscar literatura relevante, né, para o seu TCC, parafrasear texto, detectar o uso de inteligência artificial em trabalhos e artigos. Tá? A gente consegue também fazer isso. Gerar referência bibliográfica, também uma coisa super importante para quem está desenvolvendo um TCC, por exemplo, né? Ah, não queria ir. Eu quero mostrar para vocês antes. Vamos entrar lá para vocês verem. Peraí. Você vai entrar naquele typeset.io, você vai ter que se cadastrar. Eu já tenho o cadastro, então já apareceu essa página aqui para mim, né? Aqui você pode fazer uma busca de uma coisa que você queira saber. Sei lá, qualquer coisa, né? Você está fazendo um TCC sobre um tema, você vai lá e pergunta aquilo. Você pode também já jogar para ele um artigo que você já tenha. Eu tenho o artigo, eu quero conhecer o artigo. Então tem um lugar aqui, Literature Review, é aqui. Aqui eu tenho a capacidade de botar... Ah, não, é aqui em Library. Você tem a capacidade de pegar um artigo que você já tem no teu computador e jogar para ele. E aí você vai fazer todas as análises baseado naquele artigo. Mas vamos supor que você não tem nada, você quer começar a procurar alguma coisa. Eu vou colocar aqui, ó, vamos ver uma questão. Ah, tem uma questão que eu tinha colocado ali no... Vamos ver aqui, ó. Por que quem pegou dengue uma vez tem um risco maior de desenvolver dengue grave? Tá? É uma pergunta que eu quero responder. Ou porque eu estou estudando, ou porque isso vai no meu TCC, não importa. Ou é um seminário que eu quero fazer. Eu vou fazer essa busca. Eu vou lá, botei, eu fiz olha só o que ele me deu. Ele não me deu a resposta. Ele me mostrou artigos onde eu posso encontrar essa resposta. Olha só. Efeitos de exposição
prévia a Zika e dengue na severidade de uma infecção de dengue subsequente em adultos. Então, você vê, é um artigo diretamente relacionado com a minha pergunta. E aqui ele falou, ó, e você vê o que eu perguntei em português, né? Ele me respondeu em português, tá? É claro que você fazer busca em inglês às vezes é melhor, porque essas inteligências artificiais, elas foram treinadas basicamente no inglês. Mas a maioria delas entende o português numa boa. Então dá para vocês usarem, tá? Olha isso, gente. Eu tenho aqui, ó, 10 papers, 10 artigos relacionados à minha busca. Tá vendo? Olha aqui, olha que coisa sensacional. Aí eu vou ler, claro, cada um deles, e aí eu vou ver, nossa, esse daqui eu acho que é interessante. Eu nem li, tá? Eu só estou chutando. Esse aqui eu acho que é perfeito para mim. Eu vou lá e vou clicar nele. Tá aqui, ó. Ele abriu o paper no SciSpace. Eu posso ler, eu posso fazer coisas, e aí eu posso também pôr... Ó, aqui eu tenho citações desse paper, onde ele foi citado, porque às vezes, gente, eu não encontro a informação que eu queria no artigo original, mas eu encontro a informação num artigo que citou ele. Ele também, ó, tem referências, as referências do artigo. O que o autor do artigo usou para escrever ele? De repente eu encontro minha resposta aqui, ó. Você está vendo que eu vou entrando cada vez mais e vou achando cada vez mais artigo? Olha que sensacional, tá? Ó, papers relacionados. Então eu vou entrando, eu vou fuçando, eu vou encontrando cada vez mais, ó, tá vendo? Tudo isso aqui é artigo que o cara usou na referência. Então, seja uma citação que cita esse artigo original, seja as referências que ele usou para escrever, ou os papers relacionados, tudo isso aqui pode me dar informação que eu vou usar no meu TCC ou vou usar para entender melhor aquele assunto. De novo, isso daqui não é só para TCC, gente. Eu espero que vocês usem isso para estudar, para daqui 50 anos, quando você vai estar com um paciente com um problema na tua frente, você procurar informação de qualidade. Bom, eu vou pegar aqui um desses caras e eu vou mostrar um outro uso aqui. Então, aqui na minha library, eu tenho os artigos que eu usei, né? Alguns artigos que eu usei nos últimos, né? Nos últimos tempos, tá? Deixa eu pegar aqui de novo. Aqui. Home... Eu perdi onde eu estava aquilo lá. Literatura... eu perdi aquilo onde eu estava. Eu acabei voltando. Deixa eu voltar aqui. Para pegar um artigo daqueles que eu estava lendo. Volta. Volta. Ah, tá aqui. Já estava em outra guia. Bom, então eu quero agora ver... Olha que legal isso, gente. Eu peguei um artigo que eu achei interessante. Sei lá, esse aqui. Agora eu vou querer fazer perguntas nesse artigo. Então eu posso chegar aqui... Cadê? Usar um Copilot. Cadê o meu Copilot? Copilot. Drag and drop, não. Eu tenho. Como é que eu faço para jogar ele ali? Não lembro agora. Espera um pouquinho só. Porque às vezes que eu usei, eu mesmo joguei o meu artigo. Ah, tá aqui. Olha só. Já entrei. Aqui embaixo. Olha que sensacional isso, gente. Eu posso estar lendo aqui, né, todo o artigo que ele já me mostrou, mas eu posso perguntar alguma coisa para ele. Ó. Identifique limitações desse artigo. Ponto. Ele vai procurar dentro desse artigo coisas que ele percebeu que poderiam ser melhor e que talvez ou desabone ele ou torne... Olha isso aqui. O tamanho de amostra que ele usou é pequeno. Aí ele explica, ó, é um número baixo, bababá. Incapacidade de isolar o efeito Zika. Ele explica o que é isso. Estudo de centro único. Então ele não é multicêntrico. Gente, não sei se vocês estão entendendo como é absurdamente interessante isso. Isso é um negócio que dá um trabalho do cão para a gente fazer. Quando você, um pesquisador, procura essas coisas no artigo, isso demanda muito tempo para a gente. Quando eu falo muito tempo, eu estou falando de horas, às vezes, para você identificar cada probleminha, olhar no detalhe. Esse cara me deu em minutos isso. E eu vou olhar e ver. Às vezes eu olho, o assunto, tudo é maravilhoso, mas ele tem tantas limitações que eu não
talvez não valha a pena. Ao traduzir, corre o risco de dar errado? Então, nesse caso, não muito, tá? As traduções, eu tenho visto, as traduções têm sido muito boas. Tem um errinho ou outro, mas nada que comprometa, tá? Diferente de quando você usa um chat GPT, que ele pode alucinar e responder umas coisas absurdas, aqui não, porque aqui ele está se baseando direto num trabalho, num artigo só, naquele PDF. Então a chance dele viajar é muito baixa. E as traduções são boas em geral, viu, Miriam? Bom, de qualquer forma, olha isso aqui. Olha isso que sensacional, gente. Tá vendo aqui que tem um gráfico, tá? Eu vou aqui, ó, Explain Math and Table, tá vendo? Olha aqui que eu vou fazer. Eu vou pegar isso e eu vou fazer isso. O que ele vai fazer? Ele vai me explicar esse gráfico. Esse, às vezes, ele erra um pouquinho, tá? Esse você não pode pegar ao pé da letra, mas para você ter uma ideia sobre aquilo é maravilhoso. Olha isso. O texto destacado contém um fluxograma mostrando o recrutamento de pacientes para o estudo dengue em Colombo e os números que deram positivo, bababá. O fluxograma inclui tal coisa, resultados relevantes disso aqui. Ele está me explicando o gráfico. Se for uma tabela, ele me explica a tabela. Se for uma fórmula matemática, ele explica a fórmula matemática, gente. Vocês não têm noção como isso é importante, como isso é revolucionário. Ele tá e tem muita gente que tem dificuldade de entender um gráfico, uma tabela. Ele faz isso para você, olha isso. Aí eu posso perguntar outras coisas para ele. Eu posso perguntar para ele, por exemplo, quais são as conclusões mais relevantes? Tá aqui, ó. Aí ele me fala um pouquinho de cada coisa. Gostei disso? Já pego as informações que eu queria. Aí eu posso usar isso. Tem um notebook aqui, ó, que é um caderno. E eu posso usar esse notebook para ir copiando coisa, para ir trabalhando. É claro que a gente pode usar o Word, fazer qualquer coisa, mas ele tem um notebook que fica guardado nele. Se eu for para um outro computador agora lá na faculdade, eu posso retomar e continuar vendo isso daí. Gente, não é sensacional? Tá? Aqui, olha, aqui no Profile, ele fala sobre artigos que eu publiquei, tá? E aqui tem também da minha família inteira. Aqui sou eu, né? Tem um paper e 8 citações, então eu posso ver quem citou meu artigo. Aqui eu tenho, esse aqui é da minha mãe, esse é da minha mãe também, esse é da minha irmã, esse é de uma pessoa que eu não sei, mas é minha parente, porque tem o meu sobrenome, minha irmã, parente que eu não conheço, os outros. Mas, ou seja, eu posso olhar aqui, ó, eu posso entrar nos meus próprios artigos ou artigos de alguém que me citou. De repente, é interessante, porque eu posso agora ver o que o outro falou. Para que ele usou minha informação, se tem coisa legal. Então tá aqui, ó. Aqui é o meu mestrado, tá? A minha dissertação de mestrado. Tá aqui, ó. Padrão de consumo de medicamento em área metropolitana, blá, blá, blá. E aí tem 8 citações. Eu posso olhar as 8 citações aqui. Onde que é que eu... Aqui. Não, papers, não. Eu não lembro agora onde vai. Mas o fato é, eu posso ver o que falaram de mim, o que citaram, o que não sei o que lá. E eu posso ir entrando e brincando. Cleciene, tem uma versão paga, que ela te dá um monte de recurso a mais, mas tem essa que eu já uso no dia a dia, que para mim tá bom, tá? Agora, claro que se eu estiver fazendo meu mestrado, doutorado, talvez até o meu TCC, que eu vou precisar de outros recursos, talvez valesse pagar, tá? Pelo menos por alguns meses, não precisa pagar pro resto da vida, né? De repente, durante um semestre, aí você pode pagar. O valor eu realmente não sei, gente. Mas assim, você vê que o não pago já te dá um monte de recurso, né? Dá um monte de recurso. Aqui eu posso melhorar uma citação, então eu posso pegar um texto e pedir para ele melhorar para mim. Eu posso fazer uma revisão de literatura, como eu falei, então eu vou buscando coisas. Você vê que ele não fica só na busca, ele te dá ferramentas para usar. O Copilot é aquele que eu falei para vocês que a gente pode pegar um artigo meu e jogar aqui, ó, ou pegar algum que tá vendo aqui, ó, esse aqui é aquele artigo que a gente estava lendo até agora, ó. Esse aqui é meu.
Esse aqui é a minha dissertação. Esse aqui é o que a gente estava vendo. Ou eu posso pegar algum artigo que eu tenho no meu computador e jogar. E aí ele vai lá e eu posso fazer as minhas buscas baseadas nele. Eu posso pegar até minha apostila, minhas apostilas de agressão e defesa, jogar ali e fazer perguntas sobre isso. Então, até para estudar as minhas apostilas para as minhas provas, até para isso o aluno teria algum benefício. Em vez de ficar lendo todo o artigo, todo o meu texto, de repente entender melhor, o que é célula imunocompetente, qual a função do neutrófilo. Você pergunta, ele te fala, baseado já no texto inteiro, tá? Esse é um uso maravilhoso da inteligência artificial. Parafrasear, aí o AI Detector que eu falei para detectar plágio. Plágio e coisa gerada por inteligência artificial, a gente consegue um pouquinho em maior ou menor grau. Não é lindo isso, gente? Vai dizer que não é maravilhoso? Se eu mandar o link do aplicativo, será mandado pelo chat? Depois eu mando, tá, Dani? Quando eu tiver um pouquinho mais de tempo, porque agora eu estou aflito com o tempo. Daí eu posso mandar para vocês tudo isso. Research Rabbit também é para quem está fazendo pesquisa. Ele é um pouco mais complicado, mas ele tem alguns recursos um pouco melhores do que o Copilot lá do Typeset. Então, esse cara é mais ou menos parecido. Você pode pegar e fazer buscas. Por exemplo, aqui, ó, de dengue. Aí eu encontrei um artigo legal, esse aqui. Aí esse artigo legal, ele me mostra, olha aqui esse é o artigo, tá? Olha o que ele me mostra aqui do lado. Trabalhos similares, 1297. Eu posso acessar qualquer um deles. Todas as referências que tem nesse artigo, são 45. Eu posso acessar os 45 trabalhos. Todas as citações que envolvem esse cara, eu posso acessar também. Então, outras publicações desse autor. Autores sugeridos. Gente, eu encontrei um. Eu fiz uma busca por um artigo. Parecidos. Aí é lógico, eu vou filtrando, eu vou vendo qual que é melhor. E olha aqui, ó, tá vendo esse mapa? Ele mostra o que um cita do outro, qual é a relação entre eles. É que vocês, quem não está fazendo pesquisa ainda, não sabe como isso é maravilhoso. E tudo que eu olhar, eu posso ir guardando para mim. Isso eu posso ir fazendo uma biblioteca de todos esses artigos. Eu posso, todos os artigos, em algum momento eu posso usá-los, citá-los, perguntar para ele coisas. Então ele é parecido com o outro que eu mostrei para vocês, mas ele tem uns recursos diferentes. Na verdade, um não substitui o outro. Os dois são bons. Então, nesse caso aqui, eu não vou ficar falando muito dele, porque a gente não tem muito tempo, tá, gente? Eu não quero invadir, né, o outro horário. Então, esse aqui é o Research Rabbit App. Então, é aplicativo de busca do coelho, né? Research Rabbit App. Depois eu mando para vocês também esses links. Autodraw. Gente, esse aqui é encantador. Esse aqui serve para você melhorar, por exemplo, sei lá, você vai fazer um seminário, alguma coisa, preparar uma aula, e você precisa de desenho, você precisa criar um desenho. Se você é que nem eu, que não sabe desenhar, se você sabe desenhar, esquece o que eu estou falando, tá? Mas se você não sabe desenhar, olha isso. Eu preciso um mosquito da dengue, porque eu vou fazer um cartaz. Como é que eu desenho um mosquito da dengue, né? Eu posso chegar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, na lateral esquerda? Eu vou nesse aqui, que é um autodraw de mágica aqui, tá vendo? Parece uma magiquinha. Eu vou desenhar meu mosquito. Tá bom, você não sabe desenhar. Exatamente, eu não sei desenhar mosquito. Não sei desenhar mosquito, vou desenhar o meu mosquito agora, tá? Uma cabeça e aqui um coisa. Professor, isso não parece mosquito. Parece sim, olha aqui, ó. Olha que legal. Olha isso. Ah, mas eu queria um escorpião. Tá aqui, ó. Ah, eu queria uma abelha. Tá aqui, ó. Olha que coisa legal. Professor, eu preciso de uma seringa. Vamos fazer uma seringa aqui, ó. Eu não sei se eu vou conseguir fazer uma seringa, mas vamos tentar fazer uma seringa. Esse dá para vocês usarem comigo agora, tá?
Entrando agora, não precisa se inscrever nem nada, é autodraw.com, vocês podem brincar. Aí, olha só, eu fiz o desenho, ele me sugere um monte de coisa. Entre essas, olha aqui, uma seringa. Olha isso, gente, que sensacional. Ah, eu tenho que desenhar sei lá o quê, eu tenho que fazer... Não importa, faz qualquer coisa, tá? Ah, eu queria um cardume de peixes. Eu não sei se vou conseguir um cardume de peixe, mas eu posso tentar aqui, ó. Vai que eu consigo. Não parece um cardume de peixe. Não importa, gente, vai tentando. Vai tentando, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, sei lá. Vai que eu consigo. Consegui? Acho que não, né? Não. Ó, mas ficou bonito isso. Não sei, eu não consegui, mas eu consegui umas coisas bem bonitinhas. Você pode mudar de cor, né? Você pode fazer de outras cores. Você pode pintar aquilo que você fez, ó. Tá vendo? Dá para você usar, dá para colocar texto e dá para fazer desenho livre, né? Você quer fazer desenho livre, dá para colocar formas. Então assim, gente, você pode usar isso e pode copiar e colar, pegar daqui e jogar lá no Paintbrush, ou pegar, recortar um pedaço disso e jogar no Word. Olha que lindo isso, gente. Um cara que não sabe desenhar que nem eu, maravilhoso. Então isso também pode ajudar vocês, não no futuro, agora, hoje, amanhã. É ou não é? É isso aí, Cleciene. É isso aí, Edna. É isso aí, Thiago. Você também é péssimo que nem eu, é? É isso aí, gente. Vamos lá, eu tenho muita coisa para falar, eu não posso ficar aqui parado. Esse é o AutoDraw, tá? Maravilhoso. O Bing Images. Bing Images, muitos vocês já conhecem, tem vários. Tem o DALL-E, tem o Midjourney, tem Picard, tem um monte de inteligência artificial hoje para fazer desenhos. O Bing, ele é um dos mais fáceis, né? Que você não precisa ficar... É o cadastro, você pega a tua conta do Google e você já pode tentar usar. Então, vamos entrar lá no Bing Images, tá? Então, aqui, ó, eu entrei aqui, tem uma página que ele vai me sugerir desenhos que já estão prontos. Esses daqui não são, né? Esse aqui nem usar o Google Images, né? Só que eu estou usando o Bing, que é o buscador da Microsoft. Em vez de usar o Google, eu estou usando aqui o Bing. Mas se você olhar aqui, ó, criar, esse botão criar, ele vai te permitir criar um desenho. Como? Fazendo, basicamente, um prompt. Então, eu vou escrever aqui o que eu quero, tá? Desenho realista de, sei lá, vou dar uma aula de fungos, de cogumelo em um campo verde com um cachorro e uma cobra. Sei lá, gente. Vamos dar um enter aqui, vamos ver o que ele me cria. Então eu dei o meu prompt, quanto melhor o prompt, melhor vai ser o resultado, tá? Agora é esperar um pouquinho. Também existe aí uma forma paga e uma forma gratuita. Ó, ele me fez aqui, ó. Tá vendo? Ah, eu não gostei desses. Muda, melhora o prompt. Ah, eu gostei desse, mas eu queria uma cobra marrom. Vai lá e muda. Você pode pegar esse cara, ó, clicar nele e você melhora o prompt. Você pode pedir mais coisa. Você pode baixar, você pode usar isso numa apostila, você pode fazer no que você quiser. Então, você pode pedir realista, você pode pegar estilo, sei lá, Picasso. Não vai ser realista, né? Mas eu vou deixar assim, vamos lá. Estilo Picasso. Vocês estão vendo, gente? É coisa que você já tem hoje. Você não precisa esperar daqui 3 anos para usar. Você pode usar já hoje para melhorar suas aulas, melhorar o que for. Ó, isso aqui seria o estilo Picasso. Tá vendo que ficou mais carinha de desenho? Não é lindo? Fala que não é lindo. Eu sei que é lindo. Vamos lá que eu tenho mais coisa para mostrar. Eu tenho pouco tempo, mas vamos lá. Essa desenho aí dessa professora,
eu fiz usando o Bing. Olha o prompt que eu usei. Desenhe uma imagem realista de um professor usando avental branco, ensinando de frente a uma lousa verde, desenhe algumas moléculas e fórmulas na lousa como se fossem desenhadas à mão com giz. Ele me gerou algumas, né, algumas imagens. A que eu achei melhor foi essa. Ele me mostrou professor homem, professor mulher, cabelo, né, moreno, coisa. E você pode especificar isso aí. Eu quero um professor negro, eu quero um professor usando, sei lá, coque. Eu quero uma professora, sei lá, usando uma roupa de manga curta, e por aí vai. Você vai especificando aquilo e você pode melhorar o resultado, tá? É isso. E aí eu achei esse aí bom, usei. Vamos lá! Tem aqueles IAs generativos, o mais famoso é o ChatGPT, né? Ele foi, né, um dos primeiros, né, a se popularizar, não os primeiros a existir, mas a popularizar. Ele já existia, tá? Mas não na forma de chat. O GPT, eu cheguei a usar o GPT na época que era o Playground, ainda existe o Playground. O Playground é meio chato, você tem que entender melhor alguns parâmetros para usar. A grande descoberta da OpenAI foi transformar uma coisa que era chata numa coisa fácil de usar como um chat. Você vai escrevendo e conversando com a inteligência artificial para fazer as suas solicitações. Mas hoje existe uma concorrência absurda. Isso é muito bom, porque os preços vão cair e a qualidade está melhorando. Por exemplo, atualmente, um dos melhores não é mais o ChatGPT. O ChatGPT ainda é muito bom, mas tem o Claude 3, ele é muito bom, em alguns parâmetros ele é melhor do que o ChatGPT. Tem o Gemini, né? O Gemini é da Google. Também ele está chegando aí, botando o pé, né? Enfiando, né, o pé no peito e derrubando todo mundo. Ele também tem uma promessa de se tornar um dos melhores. Claro que o ChatGPT não vai querer ficar atrás. Ele vai querer não ser superado, né? Então ele também vai correr atrás. É ótima essa concorrência. E tem uma surpresa interessante, gente. Tem o Maritalk. Maritalk é um chat GPT nacional, brasileiro, tá? Depois a gente pode até entrar. É chat.maritaca.ai. Também tem uma versão paga, tem uma versão gratuita, mas assim, atualmente eu acho, nem sei se eles estão cobrando, tá? Ele é muito bom e ele foi treinado em português. Isso ajuda muito. Não que os outros não funcionem, tá, gente? Eu uso todos, eu uso em inglês mesmo, eu uso em português mesmo, de vez em quando eu uso em inglês. Não vou mentir, as respostas, não, se você perguntar em inglês, geralmente são melhores, tá? Mas dá para fazer a perguntinha em português e você vai ter uma boa resposta, tá? Depois a gente até entra no Maritaca, se der tempo, mais na frente, talvez até no final, a gente ainda depois vai ter um tempinho extra, né? Uma meia horinha depois no final, que a gente pode usar para algumas dessas coisas, se for se valer a pena, né? Eu não vou me meter agora, então, não, porque eu não quero perder nosso tempo. Eu queria mostrar como usa alguns desses caras, tá? Tem muitas limitações. Não use esses caras para fazer um trabalho. Não use, de verdade. E não é de sacanagem. Ele erra muito. Eles alucinam, eles falam bobagem. Então ele tem muitas limitações. Então assim, eu não quero fazer minha PS, eu vou mandar o ChatGPT fazer para mim. Você vai se estrepar. Porque primeiro que dá para passar num verificador e eu vou descobrir, por exemplo, que o meu aluno usou o ChatGPT. Em algumas condições dá para fazer isso. Segundo, vai ter um monte de erro. De repente você vai ter uma nota reduzida. Por quê? Porque você mandou uma máquina fazer um trabalho que você era aqui para fazer, né? E quando eu digo que ele tem muito erro, eu não estou brincando, gente. Ele tem muito erro mesmo. Eu mesmo, às vezes, já fiz busca e ele me falou que, sei lá, o eosinófilo produzia anticorpo. Isso é uma coisa absurda, conceitualmente absurda. Isso não existe. Non existe. Mas ele vai lá e fala, tá? Então, cuidado com isso, ok? Usa ele para o bem. Veja que dá para usar a inteligência artificial para aprender e para melhorar o teu conhecimento, para melhorar até o produto do teu conhecimento, para você melhorar teu texto. Isso é perfeito. Agora, mandar ele fazer para você, gente,
Não sei se vale a pena. Primeiro, que você não está aprendendo, é a máquina que está fazendo, ela já aprendeu, tá? Lembra que um dia, quando você for fazer uma redação numa entrevista de emprego, você não vai ter um computador na frente. Talvez esse processo de você escrever, de você quebrar a cabeça, montar uma frase melhor, talvez lá na frente a gente fosse usar para alguma coisa, né? Mas, além disso, tem os erros, tá, gente? Cuidado. E lá na frente, também, quando você estiver num hospital, usar o ChatGPT para fazer, sei lá, um relatório, sei lá o quê, vai ter erro! Aí você perde o seu corém aí, que foi tão suado para conseguir, porque o chat escreveu uma bobagem enorme aí e matou o paciente, e aí você vai me culpar, né? Falar, o professor Américo que me ensinou a usar o chat GPT e eu me estrepei. Não! Eu estou falando para você não usar. Ok? É para você usar da forma correta. É para você usar ele de uma forma que ele vai ser uma ferramenta para você. Mas você não é substituível nesse caso. Você precisa de você. De qualquer forma, tem várias limitações. Não vou ficar entrando no detalhe porque a gente não tem muito tempo, tá? Lembra que o chat sempre vai gerar uma resposta, mesmo que ela não faça algum sentido. Ela foi programada para isso. Ela vai responder alguma coisa. E essa alguma coisa pode estar muito errada. Para estudar é maravilhoso, Vitor. É maravilhoso. Como eu te disse, eu estou usando ele para estudar, para criar meu material. Ele me facilita buscar informação. Mas a informação é minha, não é dele. Eu é que vou ter que estudar para ver o que é bom. Não é? Se não for falar assim, não sou eu, né, Lê? Não vou nem falar nada. Tá bom, gente. Tem o Copilot. Não confunde esse Copilot com aquele outro Copilot que eu mostrei para vocês, que é o Copilot do Bing. Então, se você entrar em bing.com/chat, você também, o Bing, além dele fazer aquelas imagens que eu mostrei para vocês, vocês podem usar o Bing para responder coisas. E o Bing, ele está ligado, como ele está integrado, o Copilot está integrado com o Bing é o buscador da Microsoft, ele te dá respostas mais atualizadas e um pouco mais corretas, tá? Um pouco mais corretas. Ele alucina um pouco menos, mas a gente não pode esquecer que ele é o ChatGPT, tá? O Copilot é o Bing mais o ChatGPT. Então tem alguns problemas, ok? Tem que tomar alguns cuidados. Mas você pode usar o Bing para fazer as suas buscas. Não use o ChatGPT para fazer busca, porque ele não é isso. Ele é um gerador de texto, tá? Ele é bom para traduzir coisa, para simplificar, resumir. Para isso ele é bom. Para buscar informações, ele não é a melhor coisa do planeta. Aí uso os outros que eu mostrei para vocês ou uso o Bing, tá? O Bing com o Copilot, ok? Bom, eu tenho algumas dicas para vocês antes que o meu tempo termine. Como é que eu gero um bom prompt? Porque todo o segredo está no prompt que você criar. O prompt é o comando, tá? Você pode tentar usar algumas dessas dicas que eu falei para vocês. Não é para usar tudo de uma vez, mas algumas delas. Por exemplo, o teu prompt tem que ser claro, bem detalhado, mas não prolixo. Ou seja, você não pode encher linguiça. Se você ficar enchendo linguiça, tem lugar que fala até que nem falar bom dia para a máquina você deveria, porque isso pode confundir ela um pouco. Eu agradeço, falo bom dia, eu tenho medo dela. Então eu acabo, bom dia, ChatGPT, por favor, faça tal coisa para mim. Mas eu já vi gente especialista que falou, olha, gente, não precisa. Primeiro que a máquina não tem melindre, não tem nada, né? Ela não vai te caçar depois, mas eu não sei. Como eu não sei o que vai acontecer no futuro, eu dou bom dia, agradeço, né? Peço desculpa e etc. Mas falaram que até isso confunde um pouco, pode confundir um pouco a máquina. O ideal é ser direto. Faça para mim tal coisa, desenhe isso. Não ficar falando, oi, boa tarde, chat, eu sou Américo, como você vai? Dormiu bem? E aí você pergunta, eu faço isso porque eu tenho medo dela, mas não é para fazer, tá? Faça prompt claro, bem detalhado e não prolixo. Cria uma persona. Que raio é uma persona, gente? Uma forma dele te dar a resposta melhor é assim, ó. Haja como se você fosse um professor e você quer criar uma aula sobre anticorpos. Indique qual a estrutura da aula.
Faça como se você fosse um aluno de enfermagem do 3º semestre estudando anatomia humana, sei lá. E aí você coloca a tua solicitação. Isso é a persona. É incrível como ele muda a forma de mostrar a mesma coisa se você usa uma persona de um engenheiro, de um advogado, do enfermeiro ou de uma criança de 5 anos. Se você falar isso para ele, faça como se eu fosse uma criança de 5 anos, ele fala a mesma coisa de uma outra forma. Então, isso pode ajudar você a obter uma resposta melhor para aquilo que você queria, tá? Use uma persona. Seja específico na demanda, não fique enrolando. Fala exatamente o que eu quero. Eu quero um desenho, eu quero uma tabela, eu quero um texto para usar no livro. Forneça contexto, objetivo e restrição para a tarefa. Não é para encher linguiça, mas você tem que deixar o teu prompt o mais completo possível. O que você quer, o que você não quer e para que você quer usar aquilo. Eu quero usar para uma aula, não quero que fale em sistema complemento, mas quero que fale sobre isso de anticorpos. Ele vai fazer baseado no que você mandar, tá? Então fala se é para uma aula, uma postagem, para um e-book, por aí vai, fica melhor a tarefa. Olha só, esse carinha aqui, ó, parece o Thiago, não parece? Ó, gente. Para aí, cadê? Foi sem querer, só agora que eu reparei. Não parece o Thiago aqui, ó, sentado? Pensando nas aulas dele? Vamos lá. Delimite o tamanho da tarefa. Fala, eu quero em 5 parágrafos, eu quero 10 palavras, eu quero uma tabela com 8 linhas. Eu quero fazer uma aula com 10 slides. Porque senão ele pode fazer uma coisa muito grande, muito curta. Se você já especificar para ele o tamanho, fica perfeito. Tua cara, Thiago, tua cara. Especifique o formato da resposta e o nível de profundidade. Eu quero formato de artigo, eu quero para um e-mail, eu quero para uma postagem em rede social, eu quero dividido em slide, capítulo, tópico, tabela, laudo de exame. E aí você pode especificar, me explique como se eu não soubesse nada sobre isso. Mostra o público-alvo, isso vai ser um seminário que eu vou passar para alunos de enfermagem. Então, tem um pouco a ver com a persona, mas não só a persona, também quem é o alvo daquele texto. Eu quero que esse texto seja feito para adolescentes de 15 anos. E aí ele vai adequar as palavras para aquele universo que você falou. Se possível, dê exemplos. Eu quero uma tabela, e na tabela eu quero, na primeira coluna, isso, isso, isso. Eu quero que seja um texto desta forma. Dê um exemplo e fala para ele seguir o exemplo. Fica muito bom também a resposta, pelo menos fica mais próximo do que você queria. Peça várias opções, não uma só. Fala, eu quero 10 exercícios, para você aproveitar 2. Eu quero 5 frases, precisa aproveitar uma, tá? Então, costuma pedir para ele fazer várias vezes a mesma coisa, o resultado às vezes pode ser melhor. Aprimore a tarefa. Quando ele fizer besteira, fala para ele, olha, não era isso que eu queria. Quando tá certo, fala para ele, valeu, era isso mesmo. Por quê? Só para ele ser bonzinho e não te caçar quando as máquinas dominarem o universo? Não, porque isso melhora ele com o tempo. Esses chats todos, eles vão aprendendo com você o que você quer e você aprende com ele também como perguntar. Então é um aprimoramento mútuo. E se você não falar para ele que ficou bom, não que ele vai ter crise existencial, mas é que ele não soube que aquilo lá está o mais adequado para você. Se você, depois da tarefa, falar, ótimo, era isso que eu queria, ele vai aprendendo com você. Ok? E também critica. Às vezes você fala, não, eu vou pegar do jeito que está aqui, dane-se, eu vou lá. Não, vai lá e critica. Fala, olha, legal, mas eu não gostei disso. Eu queria que fosse em outra posição. Eu achei que você foi muito prolixo. Eu achei que você foi muito simplista. Isso vai ajudar ele nas próximas tarefas e ajudar você, porque ele é uma ferramenta para você. Ok? Você pode usar modificadores para melhorar a tua resposta. Eu quero uma resposta futurista. Eu quero que você monte uma frase conservadora. Eu quero uma frase crítica sobre isso. Eu quero um texto mais formal, mais informal. Coloca o modificador porque ele vai criar textos melhores baseado no que você precisa.
dê margem para sugestão. Você pode colocar para ele: o que mais eu posso pedir para você para melhorar essa tarefa? O que eu deixei de escrever e que seria bom você saber para fazer melhor essa tarefa? Quais tópicos importantes você recomendaria para eu deixar essa minha apresentação mais completa? Tá? Quais argumentos eu posso usar para tornar o conteúdo mais convincente? Tá? Às vezes eu tive umas ótimas ideias, mas ele te dá outras ideias melhores. Use ele para te ajudar nesse sentido, a te dar ideia. Aí eu fiz um texto aqui, gente, só para vocês verem o potencial. Eu não vou me explorar muito nisso, mas olha só. Revise o seguinte texto, sugerindo correção para possíveis erros sintáticos, gramaticais, ortográficos, ajustando a estrutura de frases, que tenha mais fluidez e clareza. Verifique a precisão do conteúdo, aponte e explique qualquer discrepância, imprecisão. Depois traduza o texto corrigido para o inglês e aí eu dou o texto revisado. Eu peguei um texto qualquer, errei um monte de coisa, criei um pouco aqui. Eu vou pegar esse texto e vou jogar lá para a gente no chat, só para a gente ver isso. Eu não vou ter tempo de mostrar tudo para vocês, mas pelo menos isso vocês vão gostar, tá? Só um minutinho que eu vou tentar pegar ele aqui. Pera um pouquinho. Para quem nunca viu, né, como é que usa, como é que funciona um desses chat GPT da vida, vai ajudar. Quem já viu, ótimo. Pronto, espera aí que eu vou de novo aqui. Eita, espera aí, compartilhar de novo. Volta, não é isso que eu queria. Aqui, do Copilot. Eu vou usar o Bing, tá? Eu poderia usar qualquer um daqueles lá, o Gemini, o ChatGPT que tá aqui, ó. O ChatGPT, esse aqui é o mais famoso, eu vou usar ele, tá? Eu entrando no ChatGPT, já tem o meu nome, tem tudo lá, eu vou usar ele. Aqui dentro, ó, Message ChatGPT, eu vou colar aquilo lá que eu coisei, ó. Tá tudo aquilo lá, o texto, revise, blá, 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 e vou dar um Enter para ele. Ó, ele agora está revisando o texto. O Tomás não é uma criança mal comportada, mas sofre de um desequilíbrio. Eu tinha escrito desequilíbrio, se eu não me engano. Ó, eu tinha escrito desequilíbrio. Tá vendo? Eu fiz um monte de erro. Ele foi lá e corrigiu os erros, ó. Aí ele corrigiu o erro, melhorou um pouquinho a estrutura daquele texto, e aí ele traduziu para o inglês. As traduções são boas? São boas, viu, gente? São melhores do que a gente tinha antigamente. Cleciene, assim, você vai ter que se virar um pouquinho, mas basicamente você entra aqui no OpenAI ou no chatgpt.com, né? Aqui, ó. Aí você vai se cadastrar e ali, gente, é um chat. Você conversa com ele. Ótimo, eu vou colocar para ele, ó. Ótimo. Agora traduza para o italiano. Ele vai fazer isso, tá vendo? Porque é um chat. Olha que coisa linda. Ele agora traduziu para o italiano. Professor, você fala italiano? Fala um pouquinho. Tá certo que tá aí? Não sei, mas acredito que sim. Agora eu vou fazer assim, ó. Resuma em uma frase. Resuma tudo em uma frase apenas. Fazer. Ele fez em italiano, é lógico, né? Burro fui eu que não falei para ele que isso é em português. Mas olha só, ele pegou tudo isso aqui que era enorme e jogou numa frase só menor, ele resumiu, tá? Provavelmente ele pegou os pontos mais importantes e transformou. Agora transforme o texto em português e escreva de forma mais formal. Tá ali, ó. Ele pegou uma coisa um pouco mais formal que eu poderia usar num relatório, alguma coisa assim. Gente, de novo, eu não consigo mostrar tudo para vocês. Mas vocês viram que sensacional? Em vez de eu pedir para o chat fazer para mim as coisas, eu estou usando ele para aquilo que ele é melhor, que é a parte de ortografia, de criação de texto, de resumo, de alteração de texto, não criar texto. Eu não uso ele para criar conteúdo para mim.
Se você for fazer conteúdo para uma rede social, baseado em ficção ou qualquer coisa, ótimo. Mas se você for fazer conteúdo científico, não vai dar certo. Não vai, gente. Sinto muito, mas não vai. Por quê? Porque ele é maluco, ele cria umas coisas do nada. Né? Ele não é inteligente de verdade. Ele usa estatística para descobrir qual é a próxima palavra. Ele nem sabe o que ele escreveu. Ele não sabe, né, ao pé da letra. Ele só coloca o que é mais provável naquele momento para cumprir a tarefa que você mandou para ele, ok? Acreditem em mim, gente. Eu não minto para vocês, vocês sabem disso, tá? Se fosse realmente uma coisa maravilhosa para produzir conteúdo científico, eu falaria para vocês, mas não chegou nesse ponto ainda. Ok. Vamos lá. Eu juro que eu já estou acabando. Tá, eu não vou ficar falando sobre isso. No Bing, né, que é aquele Copilot, você pode perguntar e pedir para ele referências. Nos outros não adianta, gente. Se você perguntar para o ChatGPT e falar, eu quero 5 artigos, não sei o que lá, ele alucina, ele vai te dar coisa errada, não existe. Você vai procurar o artigo, ele não existe, ele inventou. No Bing funciona por quê? Porque o Copilot ele está integrado ao Bing, que é um buscador, e aí funciona. Então essa frase que eu coloquei aqui, que vocês podem copiar para a área que vocês quiserem, eu quero fazer uma busca sobre dengue. Vai lá e coloca aqui, usa mais ou menos essa frase. No Copilot funciona, nos outros não, tá? E se você quiser que o próprio ChatGPT ou Gemini criar um prompt bom para você, você não sabe nem como começar. Lembra que tem um monte de detalhe. Se você pegar e jogar isso que eu coloquei aqui, depois eu boto isso aí no chat para vocês também, você copia isso do jeito que está aqui, o próprio ChatGPT, ou Gemini, ou Perplexity, o que for, ele vai te perguntar sobre o que você quer falar. Aí você fala o assunto. Aí ele vai te falar, então me diga quantas páginas tem que ter. Aí você fala. Ou seja, é um chat. E aí ele vai chegar mais perto do que você quer de uma forma um pouco... Claro, se você já souber qual é o prompt, faz o prompt direto. Mas se você não souber como começar, usa esse prompt que eu coloquei, que é um prompt que ele vai simular ser um engenheiro de prompt. Queridos, é isso que eu vou mostrar para vocês. Um dia a gente fala com mais calma sobre isso, tá bom? Beijo, me liga. Eu vou continuar por aqui ainda, vou escutar a palestra da Thalita, e daí mais para frente a gente conversa de novo sobre isso. Tudo bem? Valeu! Oi, muito bom, sempre. Valeu, Ju. Fico encantada aqui. Tudo que tinha, né, de colocações no chat você atendeu. E vamos ver aqui a palestra da Thalita. E caso sobre ali um tempinho no final, a gente pode retomar, se você quiser. Tá bom, pessoal? Então vamos